H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Capítulo 1. O viajante do tempo, como o chamaremos por uma questão de conveniência, expunha-nos um intrigante problema. Seus olhos cinzentos e brilhantes faiscavam, e seu rosto, habitualmente pálido, se inflamava de animação. Na lareira, as brasas ardiam vivamente, e a luz suave das lâmpadas incandescentes no candelabro de lírios de prata refletia-se nas bolhazinhas que se formavam e desmanchavam dentro de nossos copos. As poltronas, cujo desenho era de nosso próprio anfitrião, envolviam-nos num abraço acariciante, em vez de apenas servirem de assento. Estávamos imersos nessa deliciosa atmosfera de depois do jantar, quando os pensamentos vagueiam preguiçosamente, libertos do rigor da precisão. O viajante do tempo, pontuando suas palavras com o dedo magro em riste, explicava-nos o caso, enquanto nós, recostados às nossas poltronas, admirávamos sua maneira apaixonada e engenhosa de desenvolver o que então nos parecia mais um de seus paradoxos. Prestem bem atenção. Vou contestar uma ou duas ideias que são universalmente aceitas. Assim, por exemplo, a geometria, que nos ensinaram na escola e que é baseada numa concepção errônea. Não estaremos começando num nível muito alto? Perguntou Philby, um ruivo que gostava de discutir. Não me proponho a pedir-lhes que aceitem seja o que for sem um fundamento racional. Logo vocês estarão concordando comigo. Sabem, naturalmente, que uma linha matemática, uma linha de espessura zero, não tem existência real. Não lhes ensinaram isso? Da mesma forma o problema matemático. Essas coisas são meras abstrações. Perfeitamente, disse o psicólogo. Também um cubo, tendo apenas comprimento, largura e altura, não pode ter existência real. A isso oponho uma objeção, disse Philby. Por certo que um corpo sólido pode existir, todas as coisas reais. É o que pensa a maioria das pessoas. Mas espere um momento, pode existir um cubo instantâneo? Não percebo, disse Philby. Pode ter existência real um cubo que não dure por nenhum espaço de tempo? Philby ficou pensativo. Não há dúvida, continuou o viajante de tempo, que todo corpo real deve estender-se por 4 dimensões. Deve ter comprimento, largura e altura, e duração. Mas por uma natural imperfeição da carne, que logo lhes explicarei, somos inclinados a desprezar esse fato. Há realmente 4 dimensões, 3 das quais são chamadas os 3 planos do espaço, e uma quarta, o tempo. Existe, no entanto, uma tendência a estabelecer uma distinção irreal entre aquelas 3 dimensões e a última, porque acontece que nossa inconsistência se move descontinuadamente numa só direção ao longo do tempo, do princípio ao fim de nossas vidas. Isso, falou um rapaz que fazia enormes esforços para reacender seu charuto à chama de uma lâmpada. Isso, de fato, muito claro. Mas é surpreendente que uma coisa assim tão clara seja constantemente esquecida, continuou o viajante do tempo, com um laivo de humor na voz. Realmente é isso que significa a 4ª dimensão, embora algumas pessoas, quando falam da 4ª dimensão, não saibam do que estão dizendo. É apenas outra maneira de encarar o tempo. Não existe diferença entre o tempo e qualquer das 3 dimensões do espaço, exceto que na nossa consciência se move ao longo dele. Alguns tolos, porém, pegaram essa ideia pelo lado errado. Todos vocês, de certo, já escutaram o que eles vivem a dizer a respeito da 4ª dimensão, não? Eu não, confessou o prefeito provincial. É muito simples. Esse espaço, tal como entendem os nossos matemáticos, é considerado como tendo 3 dimensões, que podemos chamar comprimento, largura e altura, e é sempre definível em referência a 3 planos, cada um em um ângulo reto com os outros. Mas alguns espíritos filosóficos têm indagado por que hão de ser necessariamente 3 dimensões. Por que não há mais uma direção em ângulo reto com as outras 3? E experimentam construir uma geometria quadridimensional. Faz pouco mais de um mês, o professor Simon Newcomb fez uma exposição nesse sentido perante a Sociedade Matemática de Nova York. Sabemos como, sobre uma superfície plana que tem apenas 2 dimensões, podemos representar a figura de um sólido tridimensional.
De igual forma, esses pensadores acham que por meio de modelos de 3 dimensões, eles poderiam representar um de 4, se conseguissem dominar a perspectiva da coisa. Compreendem? Penso que sim, murmurou o prefeito provincial e, carregando o senho, mergulhou num estado de meditação, movendo os lábios como se repetisse palavras místicas. Sim, penso que agora compreendo. Falou após algum momento e seu rosto se iluminou momentaneamente. Não vejo por que não lhes dizer que de certo tempo para cá tenho trabalhado nessa geometria de 4 dimensões. Alguns de meus resultados são curiosos. Por exemplo, eis aqui o retrato de um homem aos 8 anos, outro retrato aos 15, outro aos 17, outro aos 23 e assim por diante. Todos são evidentemente seções, vale dizer, representações tridimensionais dessa criatura quadridimensional, que é fixa e inalterável. O viajante do tempo fez uma pausa a fim de que os circunstantes pudessem assimilar o que ele dissera. Depois prosseguiu. Os homens de ciência sabem perfeitamente que o tempo é apenas uma forma de espaço. Eis aqui um diagrama que vocês todos conhecem, um registro meteorológico. Essa linha que eu sigo com o meu dedo mostra o movimento do barômetro. Ontem ele subiu até aqui. À noite, baixou. Pela manhã voltou a subir, chegando aos poucos até aqui. Por certo que o Mercúrio não traçou essa linha em nenhuma das dimensões do espaço, geralmente conhecidas, não é mesmo? Mas não resta dúvida de que traçou uma linha, e essa linha, não há como deixar de concluir, foi traçada ao longo da dimensão tempo. Mas, disse o médico, olhando fixamente para uma brasa na lareira, se o tempo é apenas uma 4ª dimensão do espaço, por que tem sido sempre e continua sendo considerado algo diferente? E por que não podemos deslocar-nos no tempo como nos deslocamos nas outras dimensões do espaço? O viajante do tempo sorriu. Tem certeza de que não podemos deslocar-nos livremente no espaço? Podemos andar com bastante liberdade da direita para a esquerda, para frente e para trás, e os homens sempre o fizeram. Admito que nos movamos livremente em 2 dimensões, mas e para cima e para baixo? Aí a gravidade já nos impõe limites. Não exatamente, objetou o médico. Há os balões. Mas antes dos balões, e excetuamos os curtos saltos em altura ou os pulos e quedas, em consequência da desigualdade do terreno, nunca tivemos liberdade de movimento vertical. No entanto, podemos mover-nos pouco para cima e para baixo, insistiu o médico. Mais facilmente, muito mais facilmente, para baixo do que para cima. E não podemos deslocar-nos de forma alguma no tempo. Estamos confinados ao momento presente. Meu caro amigo, é justamente aí que você está errado. É justamente aí que o mundo inteiro tem estado errado. Estamos saindo a cada instante do momento presente. Nossa existência mental, que é imaterial e não tem dimensões, desloca-se ao longo da dimensão tempo com uma velocidade uniforme do berço ao túmulo. Da mesma forma que viajaríamos para baixo se começássemos nossa existência 50 milhas acima da superfície da Terra. Mas a grande dificuldade é a seguinte, interrompeu o psicólogo. Podemos mover-nos em todas as direções do espaço, mas não podemos fazer o mesmo no tempo. Esse é justamente o germe da minha grande descoberta. Mas você está equivocado ao dizer que não podemos deslocar-nos livremente no tempo. Por exemplo, ao me lembrar vividamente de um incidente, volto ao momento em que ele ocorreu. Estou com o espírito ausente, como se costuma dizer. Dou um salto ao passado. Naturalmente, não temos condição alguma de permanecer no passado por qualquer extensão de tempo. Assim como um selvagem ou um quadrúpede não pode permanecer no ar 2 metros acima do solo. Mas o homem civilizado dispõe de muitos mais recursos que o selvagem e pode desafiar as leis da gravitação num balão. E por que não pode ele esperar que um dia finalmente consiga parar ou acelerar seu curso ao longo da dimensão tempo, ou mesmo virar-se e viajar na outra dimensão? Oh, não, começou Philby. É isso. Por quê? É contrário à razão. Que razão? Quis saber o viajante do tempo. Você pode encontrar argumentos para demonstrar que o branco é preto, mas não conseguirá convencer-me, disse Philby. Talvez não,
disse o viajante do tempo. Mas agora vocês começam a perceber o objetivo de minhas pesquisas utilizando a geometria quadridimensional. Desde longa data que tenho tido uma vaga ideia a respeito de uma máquina. Para viajar através do tempo? Exclamou um rapaz. Que viajasse em qualquer direção do espaço e do tempo, como seu operador determinasse. Philby limitou-se a rir. Fiz uma experiência, disse o viajante do tempo. Uma máquina desse tipo seria excelente para um historiador, sugeriu o psicólogo. Poderia voltar ao passado e verificar se os relatos da Batalha de Hastings são autênticos. Não acha que chamaria a atenção? Falou o médico. Nossos antepassados não eram muito tolerantes com relação aos anacronismos. Poderíamos aprender o grego dos próprios lábios de Homero e Platão, disse o rapaz sonhadoramente. Você certamente seria reprovado por eles logo de saída. Os helenistas alemães têm de tal modo aperfeiçoado o grego. E o que dizer do futuro? Devaneou o rapaz. Imaginem só. Coloca-se todo o dinheiro no investimento, deixa-se acumular os juros e é só dar um salto à frente. Para encontrar uma sociedade, disse eu, erigida sob princípios estritamente comunistas. Tudo teorias extravagantes e fantasiosas, começou o psicólogo. Era o que também me parecia, por isso nunca falei sobre o assunto, até que... Fez a experiência, gritei. Vai demonstrar isso? A experiência, exclamou Philby, que já se mostrava fatigado. De qualquer forma, vamos à experiência, disse o psicólogo, embora todos saibamos que não passa de um truque. O viajante do tempo correu os olhos em volta, sorrindo, depois sempre com um leve sorriso e as mãos enfiadas profundamente nos bolsos das calças, saiu da sala em passos vagarosos. Ouvimos o ruído de suas chinelas ao longo do extenso corredor que levava ao laboratório. O psicólogo olhou para nós. Que será que ele vai fazer? Algum truque de prestidigitação ou algo do gênero, disse o médico. E Philby aproveitou para nos falar sobre um conjurado que ele vira em Burslem. Mas antes que acabasse o preâmbulo, o viajante do tempo voltou e a história de Philby ficou nesse ponto. O objeto que o viajante do tempo trazia nas mãos era um reluzente mecanismo de metal, pouco maior que um pequeno relógio de parede e de delicada construção. Tinha partes de marfim e alguma substância cristalina transparente. Agora devo ser perfeitamente claro, pois o que se segue, a menos que se aceite a explicação do viajante do tempo, é algo absolutamente incrível. Ele apanhou uma das pequenas mesas octagonais espalhadas pela sala e colocou-a em frente da lareira, com 2 pés sobre o pequeno tapete à beira desta. Sobre a mesinha pôs o mecanismo. Depois puxou uma poltrona e sentou-se. Como único objeto sobre a mesa, além do modelo e iluminando-o em cheio, havia uma lâmpada provida de abajur. Havia em torno cerca de 1 de velas, 2 em castiçais de bronze sobre o consolo da lareira e várias em candelabro de parede, de modo que toda a sala estava brilhante e iluminada. Sentei-me numa poltrona baixa, perto da lareira, e puxei-a mais para a frente, de modo quase a ficar entre a lareira e o viajante do tempo. Philby sentou-se atrás dele, observando-o por cima do ombro. O médico e o prefeito provincial o observavam de perfil pela direita, o psicólogo pela esquerda. O rapaz sentou-se atrás do psicólogo. Estávamos todos bem alertas. Parece-me inadmissível que nessas condições pudéssemos ter sido vítimas de qualquer logro, por mais sutil e habilidoso que fosse. O viajante do tempo fitou cada um de nós e depois se voltou para a máquina. E então? Perguntou o psicólogo. Este pequeno objeto, começou o viajante do tempo, colocando os cotovelos sobre a mesa e juntando as mãos por cima do aparelho. É apenas um modelo, é o projeto de minha máquina de viajar pelo tempo. Poderão notar que ela tem uma aparência muito singular, e que esta barra aqui tem um brilho estranho, como se fosse algo irreal. Enquanto falava, ia apontando com o dedo. Vem aqui uma pequena alavanca de cor branca e outra aqui. O médico levantou-se e foi olhar o objeto de perto. Admiravelmente bem feito, disse. Foram necessários 2 anos para construí-lo, disse o viajante do tempo. E depois que todos nós imitamos o médico, nos levantamos e fomos examinar o objeto detidamente, ele continuou. Quero agora que os senhores compreendam claramente o seguinte. Pressionando-se essa alavanca, a máquina é projetada para o futuro. Esta outra alavanca inverte o movimento.
Esta pequena cela representa o assento do viajante do tempo. Quando pressionar a alavanca, a máquina irá funcionar. Será projetada no futuro e desaparecerá. Olhem bem para ela, examinem também a mesa e certifiquem-se de que não há nenhum embuste. Não desejo desperdiçar este precioso modelo e depois ser chamado de impostor. Houve um minuto de silêncio. O psicólogo pareceu que ia falar, mas mudou de ideia. Então o viajante do tempo esticou os dedos em direção à alavanca. Não, disse de repente. Dê-me sua mão. E voltando-se para o psicólogo, tomou-lhe a mão e pediu-lhe que estendesse o indicador. De maneira que foi o próprio psicólogo que pôs em marcha, para a sua viagem interminável, o modelo de máquina do tempo. Todos nós vimos a alavanca se mover. Tenho certeza de que não houve trapaça. Ouviu-se um sopro, a chama da lâmpada sobre a mesinha pôs-se a dançar vivamente. Uma das velas sobre a lareira apagou-se. De repente, a pequena máquina entrou a girar sobre si mesma. Tornou-se indistinta. Por um segundo, talvez, não foi mais do que uma fantasmagoria, um brilhozinho turbilhante de metal e marfim. E desapareceu. Sobre a mesa restava apenas a lâmpada. Todos ficaram em silêncio por um minuto. Então Philby soltou uma imprecação. O psicólogo voltou a si de estupefação e de chofre foi olhar debaixo da mesa. Diante disso, o viajante do tempo não se conteve e gargalhou. E então? Perguntou no mesmo tom interrogativo que o psicólogo usara há pouco antes. Levantou-se e apanhou o pote de fumo sobre a lareira de costas para nós e começou a encher o cachimbo. Nós nos entreolhamos perplexos. Diga-me uma coisa. O médico foi o primeiro a falar. Você está falando sério? Acha com toda sinceridade que essa máquina está realmente viajando no tempo? Sem dúvida, disse o viajante do tempo, abaixando-se para apanhar um tição na lareira enquanto acendia o cachimbo. Voltou-se e fitou o psicólogo. Este, para demonstrar que não estava perturbado, tirou o charuto e tentou acendê-lo sem cortar a ponta. E não é só isso, continuou indicando o laboratório. Tenho ali dentro uma grande máquina quase terminada. Quando estiver pronta, tenciono viajar eu próprio. Quer dizer que essa máquina se encontra agora no futuro? Perguntou Philby. No futuro ou no passado? Não posso dizer ao certo. Se foi a algum lugar, deve ter ido para o passado, disse o psicólogo, após uma pequena pausa, como se tivesse tido uma inspiração. Por quê? Indagou o viajante do tempo. Porque presumo que ela não se moveu no espaço e, se tivesse viajado para o futuro, ainda estaria aqui neste momento, porque necessariamente teria de cumprir o trajeto de agora. Mas, intervim, se estivesse viajando no passado, nós a teríamos visto quando entramos na sala, e na última quinta-feira, quando estivemos aqui também, e na quinta-feira anterior, e assim por diante. Objeções sérias, falou o prefeito provincial com um ar de imparcialidade, voltando-se para o viajante do tempo. Nem um pouco, respondeu ele, e voltando-se para o psicólogo. Você que é um estudioso da mente, pode explicar muito bem. É uma percepção subliminar, uma percepção diluída. Naturalmente, concordou o psicólogo, tranquilizando-nos. Trata-se de um ponto muito simples da psicologia. Eu devia ter pensado nisso. É bastante óbvio, explica-se satisfatoriamente o paradoxo. Não podemos ver nem apreciar essa máquina da mesma forma que não distinguimos os raios de uma roda girando a toda velocidade, ou uma bala no ar. Se ela estiver percorrendo o tempo 50 ou 100 vezes mais rápida do que nós, se ela cobrir 1 minuto enquanto nós cobrimos apenas 1 segundo, a impressão produzida será de 1 para 50 ou de 1 para 100, do que seria se ela estivesse aqui imóvel. É muito claro. E passou a mão no lugar onde a máquina tinha estado. Estão vendo? Perguntou risonho. Permanecemos sentados e por alguns minutos ficamos olhando para a mesa vazia. Então o viajante do tempo quis saber o que pensávamos de tudo aquilo. Agora a noite parece bastante plausível, disse o médico, mas esperemos até amanhã, pelo bom senso que volta quando acordamos. Vocês querem ver a própria máquina do tempo? E sem mais, tomando uma lâmpada, ele nos conduziu pelo comprido corredor, cheio de correntes de ar que ia ter ao laboratório.
Lembro-me como se fosse agora da luz vacilante da lâmpada, de sua cabeça grande e estranha em silhueta, da dança das sombras. Nós todos a segui-lo, intrigados, mas incrédulos. No laboratório vimos uma versão muito maior do pequeno mecanismo que havia desaparecido diante dos nossos olhos. Algumas peças eram de níquel, outras de marfim. Uma parte devia ter sido trabalhada diretamente sobre cristal de rocha. A máquina parecia quase pronta, exceto as barras de cristal torcido que estavam por terminar sobre a bancada, ao lado de algumas folhas com desenho. Apanhei uma das barras para examiná-la melhor. Pareceu-me ser feita de quartzo. Ouça aqui, perguntou o médico. Isso é mesmo sério ou você quer fazer uma brincadeira conosco, igual àquela do fantasma que nos mostrou no Natal do ano passado? Com esta máquina, disse o viajante do tempo erguendo a lâmpada para que víssemos melhor, pretendo explorar o tempo. Não está claro? Nunca falei tão sério em minha vida. Nenhum de nós sabia o que dizer. Por cima do ombro do médico, captei o olhar de Philby, que piscou para mim, com a maior gravidade. Capítulo 2. Penso que, nessa ocasião, nenhum de nós acreditou realmente na máquina do tempo. A verdade é que o viajante do tempo era uma dessas pessoas que são hábeis demais para merecer credibilidade. Nunca estávamos muito seguros a respeito dele. Sempre suspeitávamos de alguma sutil reserva, de alguma engenhosa burla por trás de sua límpida franqueza. Se fosse Philby quem nos tivesse mostrado o modelo e explicado seu funcionamento com as mesmas palavras do viajante do tempo, teríamos demonstrado muito menos ceticismo, porque teríamos percebido logo suas intenções. Um açougueiro poderia entender Philby. Tal não se dava com o viajante do tempo. Havia mais do que um toque de fantasia no seu temperamento, e desconfiávamos dele. Coisas que teriam proporcionado fama a um indivíduo bem menos habilidoso pareciam truques nas mãos dele. É um erro fazer as coisas muito facilmente. As pessoas circunspectas, ainda que o respeitassem, nunca se sentiam inteiramente seguras quanto à sua personalidade. De algum modo lhes parecia que confiar nele para estabelecer seus critérios de reputação seria o mesmo que colocar porcelana fina em mãos de crianças numa creche. Acho ter sido por isso que, no intervalo desta quinta-feira e a que se seguiu, nenhum de nós fez maiores comentários sobre a questão das viagens no tempo, embora mentalmente analisássemos todas as suas estranhas potencialidades, sua plausibilidade, isto é, tudo aquilo que na prática era difícil de crer, e ainda as curiosas possibilidades de anacronismo e de extrema confusão que elas comportavam. Quanto a mim, não consegui esquecer o truque do modelo da máquina. Lembro-me de haver discutido o assunto com o médico, com quem me encontrei na sexta-feira na Linnean Society, Associação Científica Britânica para o Estudo da Botânica, fundada em homenagem a Linnaeus. Falou-me que havia visto algo em Turbin e dava muita importância à vela apagada, mas não sabia explicar como se fazia o truque. Na quinta-feira seguinte voltei a Richmond. Suponho então que era um dos convidados mais assíduos do Viajante do Tempo, e tendo chegado tarde já encontrei 4 ou 5 pessoas reunidas no salão. O médico se encontrava diante da lareira com uma folha de papel na mão e o seu relógio na outra. Corri os olhos em volta procurando o Viajante do Tempo. São 7h30, disse o médico. Creio que seria melhor jantarmos. Onde se encontra? Indaguei, pronunciando o nome de nosso anfitrião. Você acaba de chegar, não? É bastante estranho. Algo deve tê-lo retido. Ele deixou-me este bilhete dizendo que, se não estivesse de volta às 7 horas, eu mandasse servir o jantar. Disse que explicará tudo quando chegar. É uma pena deixar-se estragar o jantar, disse o redator-chefe de um conhecido jornal. O doutor tocou a campainha. Além dele e de mim, o psicólogo era a única pessoa que havia estado presente ao jantar da semana anterior. Os demais eram Blank, o redator-chefe a que me referi, um certo jornalista e um senhor de barba, tímido e silencioso, a quem eu não conhecia e que, até onde pude observar, não pronunciou uma única palavra durante toda a noite. À mesa de jantar, trocamos conjecturas sobre a ausência de nosso anfitrião e eu, meio em tom de brincadeira, aventei que ele devia estar viajando pelo tempo. O redator-chefe quis saber maiores detalhes e o psicólogo se prontificou a fazê-lo, relatando de forma algo insípida o engenhoso paradoxo e o espetáculo de ilusionismo que havíamos presenciado. Estava ele no meio de sua exposição quando a porta que dava para o corredor se abriu devagar e sem ruído. Eu estava sentado bem em frente dela e fui o primeiro a vê-lo. Viva! Gritei. Até que enfim!
A porta abriu-se de todo e o viajante do tempo surgiu diante de nós. Não pude conter um grito de surpresa. Deus do céu! Homem, o que foi que aconteceu? Era a voz espantada do médico, o segundo a avistá-lo. Todos na mesa se voltaram para a porta. Seu aspecto era constrangedor. O casaco estava empoeirado e sujo, com manchas esverdeadas nas mangas. O cabelo em desalinho parecia-me mais grisalho, ou por causa da poeira, ou porque realmente sua cor tivesse mudado. Seu rosto era de uma palidez cadavérica. No queixo havia um corte já meio cicatrizado. Tinha um ar desvairado. Os traços repuxados pareciam trair um grande sofrimento. Hesitou por um momento no vão da porta, como se estivesse ofuscado pela claridade reinante na sala. Depois entrou cocheando, como esses mendigos que têm os pés em petição de miséria. Nós o fitamos em silêncio, esperando que ele falasse. Sem dizer uma palavra, aproximou-se penosamente da mesa e fez um gesto para alcançar a garrafa de vinho. O redator-chefe encheu uma taça de champanha e lhe ofereceu. Ele a esvaziou de um trago. A bebida pareceu-lhe fazer bem, porque ele circunvagou o olhar pela mesa e a sombra de seu costumeiro sorriso bailou-lhe no rosto. Mas por onde é que você andou, homem de Deus? Gritou de novo o médico. O viajante do tempo não pareceu tê-lo ouvido. Fiquem à vontade, não quero perturbá-los. Falou articuladamente, com dificuldade as palavras. Estou bem. Deteve-se e estendeu a taça para que enchessem de novo. Esvaziou-a novamente de uma só vez. Isso faz bem, disse. Seus olhos se tornavam mais brilhantes e um leve rubor subiu-lhe as faces. Relançou os olhos sobre nós numa espécie de muda aprovação e em seguida se pôs a andar pela sala quente e confortável. Depois voltou a falar ainda como se tivesse dificuldade em encontrar as palavras. Vou lavar-me e mudar de roupa. Depois descerei para lhes dar as explicações. Deixem para mim um pouco desse carneiro. Estou quase a morrer de fome. Deu-se por conta da presença do redator-chefe, que era um convívio muito raro, e cumprimentou-o. O redator esboçou uma pergunta. Daqui a pouco lhe responderei, disse o viajante do tempo. Sinto-me um pouco esquisito, mas estarei bem em um minuto. Depositou a taça na mesa e encaminhou para a outra porta da escada. Notei mais uma vez que ele cocheava e que ao andar fazia um ruído abafado. Do lugar onde me encontrava, pude ver os seus pés. Estavam descalços, não tinha senão as meias rasgadas e sujas de sangue. A porta se fechou por trás dele. Por um instante pensei em segui-lo, mas logo me lembrei de que ele detestava ingerências na sua vida privada. Meu espírito se pôs a vaguear. Estranho comportamento de um cientista famoso. Ouvi uma voz do redator-chefe, pronunciando as palavras como se ditasse um título de matéria em caixa alta. E isso fez voltar a minha atenção para a brilhante mesa de jantar. Que brincadeira é essa? Perguntou o jornalista. Será que lhe deu na veneta bancar o vendedor ambulante? Não entendo. O olhar do psicólogo cruzou-se com o meu, e no seu rosto li a minha própria interpretação. Pensei no viajante do tempo a subir penosamente as escadas com os pés descalços e machucados. Penso que ninguém mais tinha percebido que ele estava mancando. O primeiro a se refazer totalmente da surpresa foi o médico, que tocou a campainha para que trouxesse os pratos quentes, pois o dono da casa não tolerava a presença dos criados durante o jantar. Com um resmungo, o redator-chefe voltou ao garfo e à faca, e o homem silencioso imitou-o. Recomeçamos a jantar. Durante algum tempo a conversação limitou-se a uma troca de exclamações entremeadas de arquejos de satisfação gustativa, mas logo o redator-chefe mostrou que ardia de curiosidade. Acaso o nosso amigo incrementa sua modesta receita como lixeiro? Ou sofre transtornos como Nabucodonosor? Perguntou. Estou certo de que se trata dessa história da máquina do tempo, disse eu, retomando o relato de nossa reunião anterior, do ponto onde o psicólogo o deixara. Os novos convivas mostraram-se francamente incrédulos. O redator-chefe opunha objeções. Afinal, que viagem no tempo era essa? Pode uma pessoa ficar coberta de poeira simplesmente ao dar voltas dentro de um paradoxo? E mal lhe ocorreu a ideia, enveredou pela caricatura. Não haveria escovas de roupa no futuro? Também o jornalista não acreditava de forma alguma e juntou-se ao redator-chefe na fácil tarefa de ridicularizar o caso. Ambos pertenciam à nova geração de jornalistas, rapazes alegres e irreverentes. Nosso correspondente especial do dia depois de amanhã, estava o jornalista dizendo, ou melhor, gritando, quando o viajante do tempo reapareceu. Envergava agora um traje de noite completo e nada mais, salvo o olhar ainda esgazeado, lembrava o homem cujo aspecto poucos momentos antes tanto me assustara. Nossos amigos aqui, falou o redator-chefe rindo, me disseram que você esteve viajando em meio da semana que vem. Vai contar-nos como descobriu? Quanto quer pelo artigo?
O viajante do tempo foi sentar-se sem dizer uma palavra no lugar que lhe era reservado. Sorria mansamente à sua maneira habitual. Onde está meu carneiro? Que se dane, gritou o viajante do tempo. Agora quero comer alguma coisa, e não direi uma palavra enquanto não introduzir um pouco de pepitona em minhas artérias. Obrigado. O sal, por favor. Uma palavra só, pedi. Esteve viajando no tempo? Sim, respondeu ele com a boca cheia, sacudindo a cabeça. Pago 1 shilling por linha pela transição literal, disse o redator-chefe. O viajante do tempo empurrou seu copo na direção do homem silencioso e tamborilou com a unha no cristal. O homem silencioso, que olhava fixamente, despertou num sobressalto e serviu-lhe o vinho. O resto do jantar transcorreu num ambiente de mal-estar geral. De minha parte, sucessivas perguntas me afloraram aos lábios, e estou certo de que o mesmo acontecia com os demais. O jornalista tentou aliviar a tensão contando anedotas. O viajante do tempo concentrava toda a sua atenção no jantar e parecia estar com uma fome insaciável. O médico fumava um cigarro e observava o viajante do tempo com os olhos semicerrados. O homem silencioso parecia mais desajeitado do que nunca, e bebia champanhe com regularidade e determinação do puro nervosismo. Finalmente o viajante do tempo empurrou o prato em sua frente e nos abarcou com seu olhar. Acho que lhes devo um pedido de desculpas, falou. Mas a verdade é que estava simplesmente à beira da inanição. Passei por alguns maus bocados, apanhou um charuto e cortou a ponta. Mas venho para a sala de fumar. É uma história muito longa para ser contada por cima destes pratos. E tocando a campainha de passagem, levou-nos para um outro aposento. Você falou a Blank, Dash e Chuse sobre a máquina? Perguntou, dirigindo-se a mim e recostando-se confortavelmente em sua poltrona. Esses eram os nomes dos 3 novos convidados. Mas tudo é um simples paradoxo, arguiu o redator-chefe. Não estou em condições de discutir esta noite. Posso contar-lhes a história, mas discutir não. Caso vocês queiram, conto-lhes o que me aconteceu, mas com a condição de que não me interrompam. Preciso contar, desesperadamente. Uma grande parte vai parecer mentira. Pouco importa. Tudo é pura verdade, nos menores detalhes. Estava eu no meu laboratório às 4 horas e desde então vivi 8 dias. Dias como nenhum outro humano viveu antes. Estou morto de cansaço, mas não dormirei enquanto não tiver contado tudo a vocês. Depois irei repousar, porém nada de interrupções. Combinado? Combinado, disse o redator-chefe e nós lhe fizemos coro. Então o viajante do tempo começou a contar sua história, tal como buscarei reproduzir. De início ele afundou em sua poltrona e pôs-se a falar como um homem fatigado. Depois foi-se animando. Ao escrever isso, sinto agudamente como a pena e a tinta são insuficientes para exprimir a essência, e dou-me conta, mas ainda de minhas próprias limitações. Creio que você, leitor, lê com bastante atenção, mas não pode ver o rosto pálido, cheio de sinceridade do viajante do tempo, iluminado pela pequena lâmpada, nem ouvir as inflexões de sua voz. Você não pode imaginar como a expressão de seu rosto acompanhava as peripécias da narrativa. Quase todos dentre nós que escutávamos estávamos na penumbra, pois as velas da sala de fumar não tinham sido acesas. Só o rosto do jornalista e as pernas do homem silencioso, dos joelhos para baixo, estavam no círculo de luz. A princípio, trocávamos olhares um com os outros, mas não tardou que deixássemos de fazê-lo e, totalmente absorvidos, só fitássemos o rosto do viajante do tempo. Capítulo 3. Na última quinta-feira, expus a alguns de vocês os princípios da máquina do tempo e mostrei-a ainda incompleta na oficina. Lá está ela agora, na verdade, um pouco maltratada pela viagem. Uma das barras de marfim está rachada, uma travessa de metal entortou, mas o resto se acha em perfeito estado. Esperava terminá-la na sexta-feira, mas nesse dia, quando concluí a montagem, percebi que uma das barras de níquel estava mais curta, exatamente 1 polegada, e tive de refazê-la, de modo que a máquina só ficou pronta esta manhã. Foi às 10 horas da manhã de hoje que a primeira das máquinas do tempo iniciou sua carreira. Dei uma última revisada, apertei mais uma vez todos os parafusos, deitei mais uma gota de óleo na peça de quartzo e instalei-me sobre o assento. Suponho que um suicida, quando encosta a pistola na fronte, deve sentir a mesma sensação de curiosidade que eu experimentei, sobre o que viria logo depois.
Segurei a alavanca de partida com uma das mãos e a de parada com a outra. Acionei a primeira e quase imediatamente a segunda. Senti uma vertigem, uma sensação de queda, como um pesadelo e, olhando em torno, vi o laboratório exatamente como era antes. Teria acontecido alguma coisa? Por um instante suspeitei que meu intelecto me houvesse enganado. Então olhei para o relógio na parede. Um momento antes, segundo me parecera, ele marcava 1 minuto ou 2 depois das 10. Agora eram quase 3:30. Inspirei profundamente, cerrei os dentes, segurei a alavanca de partida com as 2 mãos e arranquei de um só golpe. O laboratório ficou nebuloso, depois escureceu. Minha criada, Sra. Waters, entrou e dirigiu-se, como se não me estivesse vendo, para a porta do jardim. Penso que levou pelo menos 1 minuto para atravessar a sala, mas a mim pareceu que ela passara como um foguete. Empurrei a alavanca até o fim. A noite baixou com a rapidez com que se apaga uma lâmpada, e um instante depois era o dia seguinte. O laboratório foi ficando cada vez mais enevoado e indistinto. Veio a noite do dia seguinte, depois foi de novo dia, de novo noite, de novo dia. Uma sucessão cada vez mais célere. Um rumor como se um torvelinho enchia-me os ouvidos e sobre meu cérebro desceu uma estranha confusão. Receio não me ser possível exprimir em palavras as singulares sensações de uma viagem pelo tempo. Posso garantir que são extremamente desagradáveis. É como se estivéssemos numa montanha-russa, caindo desamparadamente de cabeça para baixo. Experimentava também a mesma horrível sensação antecipada de um choque iminente esmagador. Quando regulei a marcha, os dias e as noites se sucediam como o bater de uma asa negra. Fui perdendo a noção do laboratório, que acabou sumindo de minha visão. O sol atravessava o céu como de um salto, de minuto a minuto, cada minuto correspondendo a um dia. Acho que o laboratório foi destruído. Depois, de repente, me vi ao ar livre. Tinha uma esquisita impressão de estar subindo por andaimes, mas a essa altura minha velocidade era tal que eu perdera a consciência das coisas em movimento. A mais vagarosa das lesmas me parecia um relâmpago. A cintilante sucessão de claro e escuro me doía demais na vista. Nessas travessas intermitentes vi então a lua passar velozmente por todas as suas fases, de cheia até a lua nova, e tive um rápido vislumbre das estrelas em volta. Pouco depois, à medida que eu avançava, ganhando cada vez mais velocidade, a palpitação dos dias e das noites fundiu-se num cinza contínuo. O céu tomou um belo azul profundo, uma esplêndida luminosidade, como a das primeiras horas da manhã. O sol transformou-se numa risca de fogo, um arco fulgurante no espaço. A lua, uma fita flutuante, mas apagada. Não distinguia estrela alguma, salvo um círculo mais brilhante a lucilar de vez em quando no azul do firmamento. A paisagem era brumosa e vaga. Eu me encontrava ainda na encosta do morro sobre a qual se acha construída esta casa, mas o terreno por trás de mim se elevava como uma sombra difusa. Vi as árvores crescerem e mudarem como exalações de vapor, ora pardas, ora verdes. Cresciam, desenvolviam-se, desmanchavam-se, sumiam. Imensos edifícios majestosos em suas formas imprecisas erguiam-se e dissipavam-se como sonhos. Toda a superfície da terra parecia ter mudado. Liquefazia-se e fluía ante meus olhos. Os pequenos ponteiros do painel que registravam minha velocidade giravam cada vez mais depressa. Em breve notei que o sol, sua risca luminosa, passava de um solstício a outro em apenas 1 minuto. Consequentemente, eu viajava a mais de 1 ano por minuto. E de minuto a minuto, a neve branca recobria todo o solo e se desvanecia, substituída pelo breve e brilhante verdor da primavera. As desagradáveis sensações do início eram agora menos agudas. Por fim, acabaram se confundindo com uma espécie de excitação histérica. Notei que a máquina oscilava de forma estranha, sem que eu pudesse encontrar uma explicação. Tinha, porém, a mente demasiado confusa para que pudesse dar maior atenção ao problema. Tomado de uma espécie de loucura crescente, eu me precipitava, como um bólide no futuro. A princípio, não pensei muito em parar, entregue quase que inteiramente às novas sensações da viagem. Mas logo, uma nova série de pensamentos começou a formar-se em meu espírito. Uma certa curiosidade, e, portanto, um certo temor, até que por fim me dominaram completamente.
Que extraordinários progressos da humanidade, que maravilhosos avanços sobre nossa civilização rudimentar não iriam surgir diante de meus olhos quando eu parasse para ver de perto esse mundo difuso e fugitivo, que corria e flutuava à minha frente. Vi erguer-se em torno de mim edifícios de uma soberba arquitetura, portentosos como nenhum outro em nossa época, e no entanto pareceram feitos de névoa e lampejo. Pelas encostas do morro subia uma vegetação mais rica e ali permanecia, sem as alternâncias do inverno. Mesmo através do véu de minha confusão mental, a terra parecia muito bela, e então comecei a concentrar-me no problema da parada. O risco principal residia na possibilidade de encontrar alguma coisa sólida no espaço que eu ou a máquina ocupávamos. Enquanto estivesse viajando através do tempo de uma alta velocidade, essa hipótese não me preocupava muito. Eu estava, por assim dizer, volatilizado. Passava como um vapor através dos intrínsecos das substâncias interpostas. Mas ao parar eu estaria me projetando, molécula por molécula, dentro do que quer que encontrasse em meu caminho. Significava que os meus átomos entrariam em tão estreito contato com os do obstáculo que poderia significar-se uma profunda reação química, talvez uma explosão em grande escala, lançando-nos, a mim e a máquina, para fora de todas as dimensões possíveis, para o desconhecido. Essa possibilidade me ocorrera frequentemente quando eu estava construindo a máquina, mas então eu admitia com tranquilidade, com um risco inevitável, um desses riscos que temos de correr. Agora o risco era iminente, e eu não mais podia encará-lo com displicência. O fato é que, insensivelmente, a absoluta estranheza de tudo aquilo, a trepidação e o balanço enjoativo da máquina, e mais que tudo a sensação de queda prolongada haviam acabado com os meus nervos. Dizia para mim mesmo que era impossível parar, e, num acesso de irritação, resolvi dar uma parada instantânea. Com a impaciência de um louco, puxei a alavanca até o fim. Incontinente, a máquina começou a rodopiar e fui atirado no ar de cabeça para baixo. Senti nos ouvidos como que um estrondo de um trovão. Penso que por um momento fiquei atordoado. Um granizo impiedoso sibilava em torno de mim. Vi-me sentado numa relva macia, diante da máquina caída. Tudo ainda me parecia cinzento, mas a pressão nos ouvidos tinha cessado. Olhei em volta. Estava, ao que tudo indicava, num pequeno relvado dentro de um jardim, cercado de touceiras, de rododendros, cujas flores, sobre a violência do granizo, se desfaziam numa chuva de pétalas púrpuras. As pedrinhas de gelo saltavam e revoluteavam sobre a máquina, como uma nuvem, e escorriam para o solo desfeitas em fumaça. Num instante fiquei encharcado até os ossos. Bela maneira de receber, disse eu, um homem que atravessou não sei quantos anos para vê-lo. Logo me dei conta de que não fazia sentido ficar ali exposto às intempéries. Pus-me de pé e olhei em torno, para além dos rododendros, em meio às brumas do temporal. Entrevia-se uma figura gigantesca, talhada de algum tipo de pedra branca. Todo o resto, porém, estava invisível. Não sei como descrever minhas sensações. Quando a tempestade de granizo amainou, pude ver melhor a figura branca. Era de fato colossal, pois a copa de uma bétula mal lhe chegava aos ombros. Feita de mármore branco, representava algo como uma esfinge alada, porém as asas, em vez de caírem verticalmente dos lados, estavam estendidas, como se ela pairasse no ar. O pedestal parecia de bronze e estava coberto de azinhavre. Por acaso a esfinge tinha o rosto voltado para mim, e seus olhos cegos pareciam fitar-me. Bailava nos seus lábios um vago sorriso. Estava grandemente danificada pelas intempéries, e daquele estrago vinha a desagradável impressão de que fora corroída por uma doença. Fiquei a contemplá-la por alguns instantes. Talvez meio minuto, ou quem sabe meia hora. Ela parecia aproximar-se ou recuar, conforme a cortina de granizo diante dela se fazia mais densa ou mais tênue. Por fim desviei meus olhos da estátua, por um momento, e vi que o temporal estava cedendo e o céu principava a clarear, como promessa de sol. Volvi de novo os olhos para a esfinge branca, e de súbito apercebi-me da enorme temeridade da minha viagem. Que iria aparecer quando a cortina de névoa se dissipasse por completo? Quem sabe o que teria acontecido aos homens? Que fazer se a crueldade se tivesse tornado uma paixão coletiva?
Se nesse intervalo nossa raça tivesse perdido sua própria humanidade, transformada em algo não humano, sem qualquer sentimento e imensamente poderosa, eu poderia parecer-lhes um animal selvagem do velho mundo, tanto mais hediondo e repugnante, quanto maior fosse a nossa semelhança física, uma criatura monstruosa que se devia matar imediatamente. A essa altura já começava a lobrigar outras construções de grande porte, imensos edifícios com intrincados parapeitos e altas colunas. Pela encosta da colina, um denso arvoredo parecia descer sobre mim, com seus contornos ainda imprecisos através da tempestade que serenava. Um terror pavoroso se apossou de mim. Corri freneticamente para a máquina do tempo e tentei revirá-la. Enquanto me entregava a esses esforços, os raios de sol romperam através das nuvens tempestuosas. A chuva de granizo cessou de todo, e como as vestes arrastadas de um fantasma, todos os seus sinais desapareceram. Por sobre mim desdobrava-se agora um imenso céu azul de verão, onde alguns escuros restos de nuvens aos poucos se dissipavam. Os grandes edifícios que se cercavam apareciam agora claros e distintos, brilhando com uma umidade deixada pelo aguaceiro e realçadas em sua alvura pelos montículos de granizo ainda não derretido que se acumulavam ao longo deles. Senti-me nu, em um mundo estranho. Senti talvez o mesmo que sente um pássaro quando voa no espaço aberto e vê um gavião pairando em cima dele, pronto para atacá-lo. Meu medo virou um frenesi. Tomei uma respiração profunda, apertei os dentes e ataquei a máquina ferozmente com os braços e pernas, a fim de recolocar em posição. Cedendo aos meus esforços desesperados, ela acabou ficando em pé. Na revirada, atingiu-me violentamente no queixo. Uma das mãos no assento, a outra na alavanca de partida, fiquei ali arquejando pesadamente, pronto a voltar à máquina. Mas, com certeza de que aquela retirada estava garantida, minha coragem retornou. Pus-me a olhar com mais curiosidade e menos temor para esse mundo do futuro remoto. Numa janela circular no alto de um prédio mais próximo, se encontrava um grupo de figuras vestidas ricamente. Tinham-me visto, pois seus rostos estavam voltados na minha direção. Então ouvi vozes se aproximando. Por entre as touceiras de arbustos que cercavam a esfinge branca, apareceram as cabeças e os ombros de homens correndo. Um deles emergiu no atalho que conduzia diretamente ao local onde eu me encontrava com a máquina. Era uma criatura franzina, devia ter 1,20 m de altura, e vestia uma túnica de cor púrpura, presa à cintura por um cinto de couro. Usava sandálias ou borzeguins. Não pude distinguir claramente. As pernas estavam nuas dos joelhos para baixo, e tinha a cabeça descoberta. Ao observá-lo, notei pela primeira vez como a temperatura estava quente. O aspecto dessa criatura impressionou-me. Era muito bela e graciosa, mas extraordinariamente frágil. Suas faces coradas me fizeram lembrar a beleza dos tísicos, de que tanto se ouve falar. Ao vê-lo, subitamente recuperei a confiança e tirei as mãos da máquina. Capítulo 4. Um momento depois, estávamos frente a frente, eu e esse delicado ser egresso do futuro. Ele dirigiu-se a mim sem hesitação e pôs-se a sorrir, fitando-me nos olhos. Sua ausência de qualquer temor me chamou logo a atenção. Ele depois se voltou para 2 outros que o seguiam, e falou para eles numa língua estranha, suave e melodiosa. Outros foram chegando, e em breve me vi cercado de um pequeno grupo de 8 ou 10 dessas criaturas singulares. Uma delas me dirigiu a palavra. Coisa bastante estranha. Ocorreu-me naquele momento que minha voz devia soar muito áspera e profunda para eles. Então sacudi a cabeça e, apontando para os meus ouvidos, repeti o gesto. O que me falara deu um passo para a frente e hesitou, e em seguida tocou minha mão. Logo comecei a sentir leves apalpadelas nas costas e nos ombros. Queriam certificar-se de que eu era real. Não achei nada de alarmante em tudo isso. Na verdade, havia algo nas maneiras dessas criaturinhas graciosas que inspirava confiança. Uma delicadeza natural, uma espontaneidade infantil. E além disso, eles pareciam tão frágeis que não duvidava ser capaz de derrubá-los a todos com um único movimento, como no jogo de boliche. Mas eu tive de me mexer rapidamente para diverti-los quando os vi alisarem com suas mãozinhas roseadas a máquina do tempo. Felizmente percebi ainda cedo um perigo que até então havia esquecido.
Fui até o aparelho e desaparafusei as pequenas alavancas que a punham em movimento e guardei-as no bolso. Depois voltei para ver o que podia fazer a fim de comunicar-me com aqueles seres. Examinando-lhes os rostos de perto, descobri novas particularidades naquela sua beleza de porcelana de Saxe. Seus cabelos uniformemente cacheados iam até o pescoço. Os rostos eram glabros, sem mínimo vestígio de pelo. As orelhas eram singularmente miúdas, as bocas pequenas e vermelhas, de lábios finos, os queixos estreitos terminados em ponta. Tinham olhos grandes e doces, e o que pode parecer egoísmo de minha parte, pareceu-me que lhes faltava aquela centelha de interesse que eu esperava encontrar neles. Como não fazia nenhum esforço para se comunicarem comigo e se limitavam a me rodear sorrindo e falando entre si numa voz cantante, procurei iniciar uma conversação. Apontei para a máquina do tempo e para mim. Depois, hesitando por um momento sobre como lhes transmitir a noção de tempo, apontei para o sol. Imediatamente, uma figurinha graciosa, com um vestido de xadrez branco e púrpura, repetiu o meu gesto e, para meu assombro, imitou o ruído do trovão. Fiquei estupefato, embora o sentido daquele gesto fosse bem claro. Abruptamente, uma dúvida se formou no espírito. Seriam loucas essas criaturas? Vocês não podem imaginar como essa ideia me abalou. Sempre acreditei que no século 800 e pouco a humanidade estaria infinitamente à nossa frente em conhecimentos específicos, artes e tudo mais. De repente, uma criatura dessa época me fazia uma pergunta que a colocava no nível de uma criança nossa de 5 anos. Na verdade, ela me perguntara se eu tinha vindo do sol numa trovoada. Isso punha por terra o juízo que eu fizera a respeito deles, baseando-se nos seus trajes, na sua compleição franzina e nas suas feições delicadas. Fui invadido por uma onda de desapontamento. Por um momento pensei que havia construído a máquina do tempo em vão. Fiz que sim com a cabeça, apontei de novo para o sol e imitei o ribombar do trovão, com tal força que eles se assustaram. Recuaram alguns passos e fizeram-me uma reverência. Um deles se aproximou com uma guirlanda de flores magníficas e inteiramente desconhecidas para mim, e passou-a em volta de meu pescoço. O gesto foi recebido com melodiosos aplausos. Logo, puseram-se a correr para aqui e para lá em busca de flores, que atiravam rindo sobre mim, de modo que, em pouco tempo, fiquei literalmente sepultado. Vocês que não estavam lá para ver, dificilmente podem imaginar as flores delicadas e maravilhosas que séculos e séculos de cultivo haviam produzido. Um deles propôs que a brincadeira fosse apresentada no edifício mais próximo e conduziram-me em direção a um enorme prédio cinzento de pedra lavrada por trás da esfinge de mármore branco, que durante todo aquele tempo parecera estar a observar-me, com um sorriso irônico diante de minha perplexidade. Enquanto os acompanhava, divertia-me interiormente com a lembrança de minhas confiantes previsões sobre a posteridade, que a meu ver seria profundamente austera e intelectualizada. O edifício tinha uma entrada imensa e era, todo ele, de proporções colossais. Eu estava, naturalmente, muito ocupado em observar a crescente multidão daqueles pequenos seres e os enormes portais que se escancaravam diante de mim, escuros e misteriosos. Minha impressão geral daquele mundo que me cercava era de uma profusão de arbustos e flores admiráveis. Um jardim há muito abandonado, mas não invadido pelo mato. Esparsas aqui e ali, em meio aos arbustos, como se fossem plantas silvestres, brotavam certo número de estranhas flores brancas, de largas pétalas de cera, dispostas em compridos cachos. Não pude examiná-las melhor. A máquina do tempo ficou abandonada sobre a relva, entre os rododendros. O arco da entrada era ricamente trabalhado, mas é lógico, não pude examinar os relevos de mais perto. Pareceram-me no estilo dos antigos ornamentos fenícios e fiquei impressionado com o seu mau estado de conservação. À entrada, várias outras pessoas, também vestidas esplendidamente, vieram ao meu encontro, e assim fui entrando em meus trajes pesados do século XIX, que deviam parecer bastante grotescos. Um garrido festão em torno do pescoço, e cercado por aquela multidão torvelinha de vestes coloridas, de braços e pernas alvos, numa algazarra de risos e vozes pimpilantes. O grande portal abria-se para um imenso salão cujas paredes eram forradas de um tecido escuro. Não havia luzes no teto, e as janelas, em parte com vidraças coloridas, em parte sem vidraças, deixavam coar uma luz suave. O piso era feito de enormes blocos de um metal branco e duro.
Sim, de blocos, e não de chapas ou placas, e estava tão gasto pelos passos de inúmeras gerações que os trechos mais pisados pareciam pequenas valas. Transversalmente ao comprimento da sala, viam-se inúmeras mesas talhadas em blocos de pedra polida de uns 30 centímetros de altura, sobre as quais se encontravam montes de frutas. Algumas eu reconheci como sendo framboesas e laranjas hipertrofiadas, mas na sua maior parte me eram desconhecidas. Espalhado entre as mesas havia um grande número de almofadas. Sobre elas se sentaram meus guias, fazendo-me sinais para que eu os imitasse. Com uma deliciosa ausência de cerimônia, começaram a comer as frutas com as mãos, jogando as cascas e os caroços, e o bagaço, pelas aberturas redondas dos lados das mesas. Não me fiz de rogado para seguir-lhes o exemplo, pois estava com muita fome e sede. Enquanto comia, pude contemplar o salão mais detidamente. Talvez o que mais me impressionou foi o aspecto de abandono e destruição. As janelas de vidraças coloridas com desenhos geométricos estavam quebradas em vários lugares. As cortinas que pendiam no fundo do salão achavam-se cobertas de pó. A própria mesa de mármore em que eu estava sentado apresentava bordas partidas. Nada obstante, o efeito geral era de opulência e pitoresco. Havia cerca de 200 pessoas comendo ali, e a maioria sentada tão perto de mim quanto o espaço permitia. Observava-me com interesse, os olhinhos brilhando por cima das frutas que devoravam. Todos estavam vestidos com o mesmo tecido de seda, leve e resistente. Sua alimentação constituía-se unicamente de frutas. Essa gente do futuro remoto era rigorosamente vegetariana, e eu próprio, enquanto estive com eles, apesar de sentir falta da carne, fui obrigado a ser também frutífero. Mais tarde descobri que os cavalos, o gado, os carneiros e os cães estavam tão extintos quanto o Ichthyosaurus. Mas as frutas eram deliciosas, particularmente uma delas, que parecia estar na época. Uma espécie de pinha farinhenta que acabei transformando em meu alimento predileto. A princípio fiquei intrigado com todas essas frutas e flores diferentes, mas depois descobri o que significavam. Acho que lhes estou falando demais sobre o meu jantar de frutas nesse futuro distante. Tão logo satisfiz um pouco meu apetite, decidi-me a tentar aprender a língua dos meus novos companheiros. Era de certo a primeira coisa a fazer. As frutas me pareciam bem adequadas para iniciar a tentativa de comunicação. Mostrando-lhes uma delas, fiz uma série de ruídos e gestos interrogativos. Não foi fácil dar-lhes a entender a minha intenção. Os primeiros resultados foram olhares de surpresa ou cascatas intermináveis de risos, mas ao fim de algum tempo uma criaturinha de lindos cabelos percebeu meu intuito e pronunciou um nome. Tanto bastou para que eles pusessem a tagarelar uns com os outros por longo espaço de tempo, e minhas primeiras tentativas para imitar os delicados sons de sua linguagem provocaram novos acessos de risos. Eu me sentia como um mestre-escola entre crianças. Continuei insistindo, e em pouco estava sabendo umas 15 ou 20 palavras. 2 substantivos, passei aos pronomes demonstrativos, e ao verbo comer. Era um trabalho lento. Ficaram logo cansados e procuraram subtrair-se às minhas perguntas. Achei que era melhor aprender em pequenas doses e quando eles estivessem dispostos a isso. E foram doses realmente diminutas, pois jamais encontrei um povo tão indolente e que se fatigasse tão depressa. Capítulo 5. Logo descobri uma coisa esquisita a respeito dos meus pequenos hospedeiros. Sua falta de interesse por tudo. Corriam para mim, sofregamente, entre gritos de surpresa, como crianças, e, como crianças, logo paravam de me examinar e se afastavam, à cata de outro divertimento. Quando o jantar e minhas tentativas de conversação terminaram, notei pela primeira vez que quase todos os que haviam me rodeado no início tinham ido embora, e foi igualmente estranha a rapidez com que me tornei indiferente à presença deles. Tendo satisfeito minha fome, saí para o ar livre e à luz do sol. Encontrava incessantemente novos grupos desses viventes do futuro que me seguiam a pequena distância, tagarelavam e riam à minha custa, me sorriam e me faziam sinais amistosos, depois me deixavam em paz entregue às minhas reflexões. Quando saí do grande edifício, a calma da tarde estendia-se pela terra e a paisagem era iluminada pelos raios cálidos do sol poente. A princípio as coisas me pareciam muito confusas. Tudo era tão diferente do mundo que eu havia deixado, até mesmo as flores. O edifício estava situado no declive do vale de um rio largo.
mas o Tâmisa se deslocara talvez 1 milha do seu leito atual. Resolvi subir ao cume de uma colina aproximadamente a 1,5 milhas de distância e dali deitar o olhar mais extenso por sobre este nosso planeta do ano da graça de 802.701. Pois essa, como já devia ter informado, era a data marcada pelos mostradores da minha máquina. Enquanto caminhava, permanecia atento a toda e qualquer impressão que pudesse ajudar-me a explicar por que aquele mundo de esplendor tombava em ruínas, pois só encontrava ruínas. A meio da encosta da colina, por exemplo, divisei um grande amontoado de granito, conservado, unido por destroços de alumínio. Um vasto labirinto de paredes desabadas e monte de entulhos, no meio dos quais se erguiam espessas touceiras de uma planta muito bonita, que pela disposição das folhas lembrava um pagode chinês. Talvez urtiga, mas de um colorido mais vivo e sem pelos urticantes. Eram certamente os escombros abandonados de uma vasta construção, cuja finalidade eu não conseguia imaginar. Esse lugar me reservaria mais tarde uma experiência muito estranha. Primeiro sinal de uma descoberta ainda mais estranha, porém disso falarei no momento oportuno. Com o pensamento súbito do terraço onde eu parara a fim de repousar um pouco, corri os olhos em torno e não avistei nenhuma espécie de habitação particular. Ao que tudo indicava, a casa de família e talvez mesmo a família não existiam mais. Aqui e ali, em meia vegetação, viam-se edifícios apalacetados, mas a habitação isolada e a casa de campo, que dão uma feição tão característica à nossa paisagem inglesa, havia desaparecido. Comunismo. Falei para mim mesmo. Atrás desse pensamento veio outro. Olhei a meia dúzia de figurinhas que ainda me seguiam. Então, num lampejo, percebi que todos se vestiam da mesma forma. Tinham o mesmo rosto imberbe e delicado, as mesmas formas redondas de meninas. Pode parecer inconcebível que eu não tivesse notado isso antes, mas tudo era tão diferente. Agora eu percebi as coisas com maior clareza, no trajar e em todas as características e maneiras que hoje distinguem os dois sexos. Essas criaturas do futuro eram exatamente iguais. As crianças, por sua vez, pareciam-me simples miniaturas de seus pais. Disso concluí que as crianças dessa época futura eram extremamente precoces, talvez pelo fisicamente, e mais tarde encontrei provas abundantes dessa opinião. O bem-estar e a segurança em que vivia essa gente faziam certamente esperar, pensei, que os dois sexos acabassem se parecendo tanto, pois a robustez do homem e a delicadez da mulher, a instituição da família e a diferenciação das ocupações são meras exigências de uma era de força física. Quando a população é numerosa e equilibrada, um elevado índice de nascimentos é antes um mal do que uma bênção para o Estado. Quando a violência é rara e a prole está segura, há menos necessidade, na verdade não há necessidade alguma, de uma família organizada como tal, e a especialização dos sexos como referência às necessidades dos filhos termina por desaparecer. Disso já encontramos alguns indícios em nossa própria época, e no futuro esse quadro social estará completo. Devo lembrar a vocês que essa era uma especulação que eu fazia naquela hora, porque mais tarde iria descobrir como estava longe da realidade. Enquanto meditava sobre essas coisas, minha atenção foi despertada por uma pequena e graciosa construção que me pareceu um poço sobre uma cúpula. Pensei um pouco distraidamente como era esquisito ainda existirem poços e retomei o fio de minhas especulações. Não havia grandes construções na parte superior da colina. Segui andando aceleradamente como se tivesse milagrosos poderes locomotores. E não tardei a ver-me sozinho pela primeira vez. Tomado de uma estranha sensação de liberdade e aventura, subi correndo ao topo da colina. Ali encontrei um assento feito de um metal amarelo que eu não identifiquei, corroído por uma espécie de ferrugem cor-de-rosa, e já meio coberto por uma camada de musgo. Os descansos dos braços lembravam cabeças de grifos. Sentei-me e pus-me a contemplar o nosso velho mundo sobre o crepúsculo desse longo dia. Foi um dos mais belos e doces espetáculos que eu vi. O sol já havia transposto a linha do horizonte, o ocidente era ouro flamejante, com algumas barras horizontais de púrpura carmesim. Lá embaixo estava o Vale do Tâmisa, pelo qual o rio se estirava como uma lâmina de aço polido. Já me referi aos grandes palácios que ponteavam a vegetação variegada.
alguns completamente em ruínas, outros ainda ocupados. Aqui e ali elevava-se um vulto branco ou prateado no abandonado jardim de terra. Aqui e ali cortante linha vertical de algum mirante ou obelisco. Não se viam cercas nem quaisquer sinais de prosperidade ou de cultivo de cereais. Toda a terra tornava-se um único jardim. Olhando tudo isso, comecei a basear minha interpretação nas coisas que havia visto. Mais tarde percebi que só havia encontrado metade da verdade, ou menos até, o vislumbre de uma de suas facetas. Mas naquele dia foi assim que as coisas foram por mim interpretadas. Pareceu-me que eu me deparava com a humanidade em uma época de declínio. O crepúsculo avermelhado fez-me pensar no crepúsculo da raça humana. Pela primeira vez comecei a compreender uma estranha consequência dos esforços sociais em que hoje estamos empenhados. E, nada obstante, era uma consequência bastante lógica. O vigor é o produto da necessidade. A segurança é um convite ao enfraquecimento. A obra de melhoria das condições de vida. O verdadeiro processo civilizatório que torna a existência cada vez mais segura. A humanidade, unida, fazia acumulado uma sucessão de triunfos sobre a natureza, coisas que hoje não passam de sonhos. Havia se transformado em projetos palpáveis e executados em sua plenitude, e o resultado era o que eu estava vendo. Afinal de contas, as condições sanitárias e a agricultura de hoje estão ainda numa fase rudimentar. A ciência de nosso tempo atacou apenas uma faixa insignificante no campo das doenças humanas, mas ainda assim ela continua a desenvolver-se com firmeza e obstinação. A agricultura e a horticultura destroem uma erva daninha aqui e ali e cultivam tão só uma vintena de plantas úteis, deixando que a grande maioria dos vegetais lute como puder para encontrar o equilíbrio natural. Aperfeiçoamos nossas plantas e animais favoritos, e como são poucos. Gradativamente praticando a criação e o cultivo seletivos, hoje um pêssego melhor, uma uva sem caroço, amanhã uma variedade de flor mais bela e uma mais perfumada, ou uma espécie de gado mais produtivo. Esse aperfeiçoamento é desenvolvido aos poucos, porque nossos conhecimentos são limitados, e não sabemos de certo o que desejamos. Por sua vez, a natureza mostra-se tímida e lenta em nossas mãos inábeis. Algum dia tudo isso estará bem mais organizado, e cada vez mais. Essa é a direção da corrente, apesar dos redemoinhos. O mundo inteiro será instruído inteligentemente e cooperativo. A natureza será subjugada numa progressão cada vez mais veloz. Por fim, reajustaremos o equilíbrio da vida animal e vegetal para que se adapte às necessidades humanas. Esse equilíbrio deve ter sido atingido e de maneira perfeita no espaço de tempo coberto por minha máquina. O ar estava livre de mosquitos, a terra de ervas daninhas e de fungos. Por toda a parte, árvores frutíferas e florestas maravilhosas. Borboletas de asas brilhantes adejavam. A medicina preventiva havia chegado ao seu estágio ideal. As doenças haviam sido erradicadas. Durante minha estada não vi qualquer indício de moléstias contagiosas, e por mais tarde lhes mostrarei que mesmo os processos de putrefação e decomposição haviam sido profundamente afetados por essas mudanças. Tinham-se obtido também os triunfos sociais. Eu via a humanidade alojada em magníficos prédios luxuosamente vestidas, e não havia encontrado ninguém entregue ao duro trabalho braçal. Não havia sinal de luta, nem social nem econômica. As lojas, os anúncios, o tráfego, todo esse comércio que constitui a estrutura de nosso mundo não existiam mais. Era natural que nessa tarde dourada eu admitisse facilmente a ideia de que se encontrava num paraíso social. O próprio crescimento da população, julgava eu, tinha sido estabilizado. Mas com a mudança vem inevitavelmente a adaptação à mudança. A menos que a ciência biológica seja um amontoado de erros. Qual é a razão da inteligência e do vigor humanos? A luta pela vida e liberdade. Condições sob as quais os ativos, os fortes e os astutos sobrevivem, enquanto os fracos sucumbem. Condições que estimulam a aliança leal dos capazes, o autodomínio, a paciência, a determinação, e a instituição da família, e as emoções que dela resultam, o ciúme desvairado, a ternura para com a prole, a dedicação dos pais, tudo isso encontra sua justificativa e sustentáculo nos perigos que ameaçam os filhos. Mas, e quando não existem esses perigos? Surge e cresce um novo sentimento, oposto ao ciúme conjugal, oposto à maternidade feroz, oposto às paixões de qualquer natureza.
Essas coisas se tornam desnecessárias, pois só serviriam para complicar a vida. Resquícios bárbaros e incômodos numa existência agradável e refinada. Pensei na delicadeza física das pessoas, na sua falta de inteligência, naquelas imensas ruínas por toda parte, e isso fortaleceu minha crença de que a natureza havia sido inteiramente conquistada, pois depois da batalha vem o repouso. A humanidade havia sido forte, enérgica, inteligente e havia usado toda a sua transbordante vitalidade em alterar as condições do meio em que vivia, e agora vinha a reação que essa alteração provocara. Sob as novas condições de absoluto conforto e segurança, essa energia incansável que hoje é nossa força ficou debilitada. Mesmo na época de hoje, certas tendências e desejos de outrora foram indispensáveis à sobrevivência, são uma fonte constante de frustração. A coragem física e o gosto dos combates, por exemplo, de nada servem para o homem civilizado. Muito pelo contrário, podem ser um estorvo. Num estado de equilíbrio físico e de segurança, o poder, tanto intelectual quanto físico, estaria deslocado. E imaginei que essa gente do futuro tinha conhecido um incontável número de anos sem perigo de guerra ou de violência individual, nem ameaças de animais ferozes ou de epidemias que exigissem robustez física e trabalhos pesados. Para tal gênero de vida, aqueles que chamamos de fracos se acham bem aparelhados como os fortes. Na verdade, deixam de ser fracos. Estão, diria eu, até mais preparados, pois os fortes seriam vítimas de seu próprio excesso de energia desaproveitada. Sem dúvida que a requintada beleza dos edifícios que eu vira havia sido uma das últimas canalizações de energia da humanidade, antes que essa entrasse em perfeita harmonia com as condições ambientes. O esplendor desse triunfo, que foi o princípio da última e grande paz. Esse tem sido sempre o destino da energia em segurança. Volta-se para a arte e o erotismo, e depois vem a apatia e a decadência. Mesmo esse impulso artístico acaba por morrer, e estava quase morto no tempo que eu visitei. Enfeitar-se de flores, cantar, dançar ao sol era tudo quanto restava das manifestações artísticas. Mesmo isso haveria de ceder um dia a uma inatividade satisfeita. A moda do sofrimento e da necessidade nos obriga a permanecer ativos, e me parecia que, naquele futuro distante, essa odiosa mó havia sido finalmente despedaçada. Sentado ali, em meio às trevas que me baixavam, eu pensava ter, com essa simples explicação, desvendado o enigma do mundo, esclarecendo todo o mistério daquela gente deliciosa. Era possível que os meios por eles usados, para evitar o aumento da população, tivessem sido eficientes demais, e seu número diminuíra em vez de permanecer apenas estacionado. Isso explicaria as ruínas abandonadas. Era uma explicação muito simples e bastante plausível, como afinal o são quase todas as teorias erradas. Capítulo 6. Enquanto eu me entregava a essas reflexões sobre o triunfo demasiado perfeito do homem, a lua cheia, amarela e encurvada apontava ao nordeste em meio a um lago de azul prateado. Lá embaixo os pequeninos seres deixaram de agitar-se, uma coruja voejou silenciosamente e eu comecei a tremer, com o frio da noite. Resolvi descer e procurar um lugar onde pudesse dormir. Procurei com os olhos o edifício que eu já conhecia. Depois o meu olhar passeou pelas cercanias até a estátua da esfinge branca sob o seu pedestal de bronze, que se destacava cada vez mais à medida que a luz do luar se tornava mais brilhante. Podia ver bem a bétula branca a seu lado, e o emaranhado de rododendros escuros sobre a luz pálida e o pequeno relvado. Olhei para este mais uma vez. Um frio me desceu pela espinha, pondo fim à minha serenidade. Não, disse comigo mesmo, obstinadamente. O relvado não era esse. Mas era esse, pois a face branca e leprosa da esfinge estava voltada para ele. Podem vocês calcular o que senti quando adquiri plena convicção do que sucedera? Não, não podem. A máquina do tempo havia sumido. Instantaneamente, como se tivesse recebido uma chicotada no rosto, ocorreu-me a possibilidade de perder minha própria época, de ficar abandonado nesse novo mundo. Este simples pensamento me acutilou como uma verdadeira dor física. Senti um aperto na garganta, a respiração sufocada. Um momento depois, vi-me preso de terror e corri desabaladamente, descendo a colina aos saltos. Levei um tombo violento, caindo ao comprido.
e fiz este ferimento no rosto. Não parei para estancar o sangue. Continuei a correr e a saltar, sentindo na face e no queixo o fio quente a escorrer do corte. Durante todo esse tempo ia falando para mim mesmo. Eles a afastaram um pouco do lugar e esconderam sob os arbustos, mas continuava a correr com todas as minhas forças, porque durante esse tempo todo, com a certeza que às vezes acompanha um terror excessivo, eu sabia que essa afirmação era uma loucura. Sabia instintivamente que a máquina havia sido carregada para fora do meu alcance. Minha respiração era difícil. Penso que cobri a distância entre o topo da colina e o pequeno relvado, 2 milhas talvez, em 10 minutos. Eu não sou mais nenhum jovem. Aos berros eu amaldiçoava minha irrefletida confiança ao largar a máquina, e com isso perdia ainda mais fôlego. Gritava e ninguém me respondia. Ninguém parecia mover-se naquele mundo iluminado pela luz da lua. Quando cheguei ao relvado, meus piores receios se confirmaram. Não havia o menor vestígio da máquina. Senti-me gelado por dentro, como se fosse desfalecer. Ao ver aquele espaço vazio, pus-me a correr furiosamente em volta, como se a máquina pudesse estar escondida em algum canto, e de repente parei, apertando a cabeça com as mãos. Por sobre mim, em seu pedestal de bronze, branca, o rosto escalavrado brilhando ao luar, alteava-se a esfinge. Parecia zombar de meu desespero. Poderia consolar-me imaginando que as pequenas criaturas haviam guardado a máquina em algum abrigo. Não estivesse eu convencido de que eram física e intelectualmente incapazes disso. E era isso que me alterava, a suspeita de algum poder até então desconhecido, sob cuja intervenção meu invento havia desaparecido. No entanto, de uma coisa eu estava certo, a menos que em outra época qualquer se tivesse produzido uma exata duplicata, a máquina não podia ser posta em movimento no tempo. Os sistemas de alavancas, eu lhes mostrei mais tarde como funciona. Evitava que, quando retiradas, alguém pudesse acioná-la. A máquina tinha sido carregada e estava escondida, somente no espaço. Mas então, aonde estaria? Penso que fui tomado de um acesso de loucura. Lembro-me de ter corrido alucinadamente por entre os arbustos que rodeavam a esfinge, assustando um pequeno animal branco que, à claridade do luar, me parecia um veadozinho. Lembro-me também de ter ficado até altas horas da noite rebentando os arbustos com os punhos fechados, até sentir os dedos machucados e sangrando. Depois, soluçando e perdido de angústia, desci até o grande edifício de pedra. A grande sala estava às escuras, silenciosa e deserta. Escorreguei no piso desigual e caí sobre uma das mesas de malaquita, quase quebrando uma perna. Acendi um fósforo e dirigi-me para o interior, atrás das cortinas empoeirentas de que antes lhes falei. Havia ali uma segunda grande sala coberta de almofadas, sob as quais dormiam, creio eu, umas 20 daquelas criaturinhas. Não restava dúvida de que devem ter achado meu segundo aparecimento muito esquisito, porquanto irrompi em meio à quietude das trevas com gritos inarticulados e erguendo a chama de um fósforo, pois nem mais deviam saber o que eram os fósforos. Onde está minha máquina do tempo? Pus-me a vociferar, como uma criança zangada, agarrando-os e sacudindo-os um depois do outro. Alguns riam, mas quase todos ficaram realmente assustados. Quando os vi de pés em torno de mim, dei-me conta de que estava cometendo o maior desatino possível naquelas circunstâncias, procurando reavivar neles a sensação de medo. Porque, raciocinando com base no meu comportamento durante o dia, era de supor que, para eles, o medo era uma coisa esquecida. Bruscamente, jogando fora o fósforo e tropeçando em um Eloy que estava em meu caminho, precipitei-me pelo salão de jantar e saí para a noite banhada pelo clarão da lua. Ouvi gritos de terror e ruídos dos passos desencontrados dos pequeninos pés correndo de um lado para o outro. Não me recordo de tudo o que fiz enquanto a lua vagueava pelo céu. Acredito que foi a natureza imprevista de minha perda que me pôs como um louco. Senti-me irremediavelmente separado de todos de minha espécie, um animal estranho num mundo desconhecido. Devo ter perambulado sem destino, gritando imprecações contra Deus e a sorte. Guardo a lembrança de um terrível cansaço quando essa noite de pesadelo ia passando, de ter procurado em lugares impossíveis, de haver tateado por entre as ruínas iluminadas pelo luar, tocando em estranhas criaturas escondidas na escuridão, e por fim, de me ter deitado no chão perto da esfinge e chorado desesperadamente, pois só me restava a minha própria desgraça. Então adormeci, e quando despertei, já era dia claro, e um casal de pardais saltitava na relva perto de mim. Sentei-me no frescor da manhã e procurei lembrar-me de como fora parar ali e por que estava possuído de tamanha sensação de abandono e desespero.
Então as coisas se aclararam no meu espírito. À luz crua do dia, que me devolvia a razão, pude raciocinar com objetividade. Compreendi que meu comportamento na noite anterior fora uma arrematada estupidez e pude colocar as ideias no lugar. Suponhamos o pior, disse eu. Suponhamos que a máquina esteja perdida. Esteja mesmo destruída. Cumpre-me ser calmo e paciente, aprender a maneira de ser desse povo, formar uma ideia clara de como se deu a perda da máquina e o que devo fazer para arranjar material e ferramentas. Talvez, quem sabe, eu consiga construir uma nova. Essa era a minha única esperança, uma pobre esperança de certo, porém melhor que o desespero. Afinal de contas, era belo e curioso esse novo mundo. Mas provavelmente a minha máquina tinha sido apenas carregada. Também aqui devia ser eu calmo e paciente, descobrir o esconderijo e procurar recuperá-la pela força ou pela astúcia. Levantei-me com grande esforço e com os olhos procurei um lugar onde pudesse fazer a ablução matinal. Senti-me cansado, entorpecido e sujo da viagem. O frescor da manhã fazia-me desejar ficar também limpo e bem disposto. Minhas emoções tinham se esgotado. Na verdade, enquanto tratava das coisas, fiquei analisando com surpresa a minha excessiva comoção na véspera. Examinei cuidadosamente o terreno em torno do relvado, onde estivera a máquina. Perdi algum tempo fazendo perguntas inúteis da melhor forma que podia às criaturinhas que se aproximavam. Nenhuma delas entendia meus gestos. Algumas simplesmente me olhavam com um ar estúpido. Outras julgavam que era uma brincadeira e punham-se a rir. Tive de fazer o maior esforço de minha vida para não bater nesses delicados rostos sorridentes. Era um impulso irracional, mas o demônio engendrado pelo medo e pela raiva cega não tinha sido dominado e ainda procurava tirar vantagem da minha perplexidade. A relva me foi mais útil. Havia um sulco a meio caminho entre o pedestal da esfinge e as marcas dos meus sapatos, no lugar onde eu tinha feito o movimento para levantar a máquina virada. Havia na grama outros sinais de retirada do meu aparelho, juntamente com estranhas pegadas, muito estreitas, que pareciam deixadas por um animal como a preguiça. Minha atenção se voltou mais diretamente para o pedestal. Como já lhes disse, era de bronze. Não era um bloco liso. Em cada um dos 4 lados se viam artísticos painéis em baixo relevo. Bati no bronze. O pedestal era oco. Examinando os painéis com cuidado, descobri que não eram inteiriços, e sim montados em partes dentro dos caixilhos. Não vi puxadores nem fechaduras, mas se os painéis eram portas, como eu supunha, deviam abrir-se de dentro para fora. Uma coisa me parecia bastante clara. Não foi preciso nenhum grande esforço mental para concluir que a máquina do tempo estava lá dentro. Como fora levada ali para dentro era outro problema. Vi 2 criaturas vestidas de amarelo-laranja que vinham na minha direção, através dos arbustos e passando sob algumas macieiras em flor. Sorri para elas e fiz-lhes sinais para que se aproximassem. Chegaram perto de mim. Apontando para o pedestal de bronze, tentei dar-lhes a entender que desejava abri-lo, mas ao primeiro gesto meu nesse sentido, elas se comportaram da maneira mais estranha. Não saberia descrever para vocês a expressão de seus rostos. Para usar uma comparação, era como se eu tivesse feito gestos obscenos a uma senhora de respeito. Elas se afastaram como se eu tivesse lhes dirigido o pior dos insultos. Não tive melhor sorte com o outro vestido de branco e de aspecto muito gentil. De algum modo fiquei envergonhado com a sua reação. Mas vocês sabem que eu queria recuperar a máquina do tempo, e tentei mais uma vez. Quando vi este último dar-me as costas e afastar-se, como os outros, perdi as estribeiras. Em 3 saltos, e alcancei e segurei-o pela parte superior do manto, e vim arrastando-o na direção da esfinge. Então li no seu rosto uma tal expressão de horror e repugnância que o larguei imediatamente. Todavia, não me dei por vencido. Bati com os punhos nos painéis de bronze. Percebeu-me ouvir ruídos no interior. Para ser mais exato, sons de risos abafados. Mas devia ser enganoso. Então desci até a margem do rio, recolhi uma pedra de bom tamanho e com ela bati nos painéis, até que um deles ficou amassado, e o azevrinhe começou a cair em flocos. As minhas batidas violentas no pedestal deviam ter sido ouvidas pelo menos a 1 milha em torno, mas ninguém apareceu. Vi grupos deles nas encostas, deitando-me olhares furtivos. Por fim, cansado e cheio de calor, sentei-me na grama para ficar observando o local, mas estava muito inquieto para ficar ali sentado à espreita. Sou demasiado ocidental para aguentar uma longa vigília. Posso ficar anos inteiros trabalhando num projeto, mas não consigo ficar inativo por 24 horas. Passando algum tempo, levantei-me e comecei a andar sem destino pelo matagal, na direção da colina.
Paciência, dizia consigo mesmo. Se você quer recuperar sua máquina, deixe a esfinge em paz. Se eles querem ficar com a sua máquina, não adianta destruir os painéis de bronze. E se não querem, você a terá de volta quando pedir. É inútil ficar sentado em meio a todas essas coisas desconhecidas, tentando resolver um enigma. Você acabará monomaníaco. Encare este mundo. Aprenda-lhe os costumes, observe-o, não tire conclusões apressadas. No fim você acabará encontrando todas as respostas. De súbito percebi o cômico de minha situação. Durante anos havia estudado e trabalhado para poder visitar o futuro, e agora estava numa ansiedade louca para sair dele.